amigos da RPM Rádio, estamos mais uma vez ao vivo aqui pela Rádio Progresso de Montenegro com mais uma edição do Estúdio Aberto e gravado pela JPTV e Portal JP News. Temperatura de 27 graus, tempo bom, com pouca nebulosidade na região do Vale do Rio Caí. Ao meu lado, a Clarice. Bom dia, Clarice Almeida. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos para as primeiras notícias aqui do Portal JP News. Vera Zanquete lembra que é preciso dar continuidade e avançar na educação. A Vera foi secretária municipal de educação. Aquela série de reportagens que estamos fazendo sobre uma radiografia da educação em Montenegro, né, Clarice? Exatamente. A primeira reportagem contou com os relatos do agora vereador Renato Antônio Kranz, que no governo Percival foi secretário de Educação e que disse que nunca se fez tanto pela educação como naquela época, né? Então partiu daí a nossa série de reportagens para fazer um comparativo, para ver quem fez o que pela educação no município. Então, ouvimos três ex-secretários aqui do município, Renato Antônio Kranz, a Vera Zanquete e também a Eunice Fabrasil, que na sequência será veiculado o material, né, o texto da Eunice, falando sobre sua participação na educação aqui no município. Então, essa semana a gente traz os relatos da Vera, que atuou por muitos anos, inclusive no governo Madalena, como gestora da educação aqui no município. E ela conta, então, detalhes, né, de tudo que foi feito naquela época. A matéria já está disponível no portal JP News e na edição da semana passada do jornal Progresso. É o processo de multimídia de divulgação das matérias aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Clarice, notícia agora fresquinha pela manhã: processo de impeachment contra Paulo Azeredo é arquivado pelo Legislativo Municipal. Foi uma entrevista feita agora pela manhã com o vereador Renato Antônio Kranz, né? Essa é uma especulação que rodou aí ao longo da semana, né? Desde a semana passada a gente trazia as informações dessa decisão judicial que apontou que não era constitucional a forma como foi conduzido o processo de impeachment, né? Devido a não ter contado com 2/3 do número necessário de votos. Então, era necessário que o vereador Renato Kranz se manifestasse sobre o que iria fazer a partir de então. Se iria dar as explicações necessárias pedidas pela Justiça por ter adotado o procedimento que não seguiu a legislação, ou se iria, então, arquivar o processo de impeachment. E, segundo ele, então, houve uma reflexão grande sobre o assunto, houve a consulta de alguns advogados e também da sua própria consciência. Então, com isso, ele chegou à conclusão de que a melhor saída no momento seria arquivar o processo, né, deixar como está. E então, com isso, não se terá, né, o andamento do pedido de cassação do prefeito municipal. Ele diz que isso é o melhor para a cidade nesse momento, né, que iria causar um desgaste, um processo como esse, que poderia levar de 8 meses a 1 ano. Então, a maneira de melhor resolver essa situação foi arquivando esse processo. Ok, Clarice, para quem está ouvindo a gente ao vivo, são 11 horas e 36 minutos. O Grupo Progresso de Comunicação lança a campanha para reduzir o salário dos vereadores pela metade. Uma série de reportagens que estamos fazendo com comparação de outros salários de vereadores. Por exemplo, na Cidade do México, os vereadores têm um cargo de contribuição para a comunidade, né? Não recebem nada. Também outros municípios, como no Rio de Janeiro, o salário é de R$9.000. Toronto, R$4.300, né? Portanto, os vereadores de Toronto recebem menos que os vereadores de Montenegro, e é um trabalho que a gente está em forma de construção, mais uma matéria propositiva que terá uma série de entrevistas, né, Clarice? Exatamente. Lembrando que anterior a essa série, nós tivemos a série da biblioteca, que objetivava mostrar o valor da biblioteca para o município, para o desenvolvimento dele e das pessoas, e também a importância da sede da biblioteca ficar localizada no centro do município, porque atualmente ela está lá no Parque Centenário, então muitas pessoas acabam não tendo como ir até lá para fazer uso do material da biblioteca. Posteriormente, nós lançamos uma outra campanha a respeito do número de cargos de confiança nas prefeituras de Montenegro e da região. Nós propomos, então, uma análise, uma reflexão dos leitores para ver se consideram razoável o número de cargos de confiança ocupados em cada prefeitura.
E agora, então, a gente propõe mais uma reflexão, que é sobre o salário dos vereadores, né? Considerado por muitas pessoas um valor alto, por outros nem tanto, né? E por outros ainda que não deveria nem ser pago, né? Eles dizem que essa função poderia ser exercida gratuitamente, né? Como um trabalho voluntário. Existem ainda, né, aqueles que trabalham no legislativo e possuem uma outra profissão, né? Então acabam conduzindo essas duas situações, e há quem defenda então de que é necessária a integralidade do candidato na Câmara de Vereadores para que desenvolvam um trabalho melhor. Então são vários os tópicos que a gente traz para reflexão e que a partir dessa semana então estão aí para que os leitores possam conferir. Eu sugiro que os internautas participem, deem sua opinião, né? A gente já consegue perceber, a matéria foi postada na manhã de hoje, a gente já percebe críticas, né? Críticas positivas, críticas negativas, mas é isso o importante, né? É importante que a comunidade participe, que dê sua opinião, achando o tema interessante ou não. Estamos abertos a críticas, né, a sugestões. Então, quem quiser, acessa lá o portal JP News, acessa a rede social, o Facebook, e pode comentar, pode fazer sua sugestão embaixo da matéria, né? E é para isso que a gente está aqui, para levantar uma reflexão a respeito desse assunto. E daqui para frente, então, ao longo de algumas semanas, a gente vai estar trazendo semanalmente um texto referente a esse assunto. Muito bem, Clarice, agora uma boa notícia aqui, a Caixa Federal liberou 3 milhões de reais para obras viárias nos bairros Senai, Panorama e Centenário em Montenegro, né? Em função disso, o prefeito Paulo Azevedo está anunciando que várias ruas que são hoje de chão batido receberão asfalto, né? Que é uma bela novidade, principalmente para os bairros da cidade, né? Com certeza, existem várias ruas em situações precárias e que realmente os moradores merecem essa pavimentação, né? Um dos grandes problemas causados pela falta da pavimentação é a poeira, né? Algumas pessoas, principalmente nessa época de calor, precisam ficar com a casa fechada, porque qualquer veículo que passa pela rua levanta um horror de poeira, acaba sujando toda a casa, e algumas pessoas têm problemas respiratórios e acabam sendo prejudicadas por isso, né? Mas outra questão também referente às ruas aqui de Montenegro, ruas que não estão sendo beneficiadas por enquanto, os buracos, né, Adriano? Aqui no centro a gente percebe uma série de ruas com problemas, inclusive uma travessa ali próxima à Câmara de Vereadores, que eu não vou lembrar o nome agora, é Capitão alguma coisa. E é uma travessa pequena, mas que tem uma grande quantidade de buracos. E a gente nota isso em várias outras ruas também. Não é, digamos assim, privilégio dos bairros mais afastados do centro. A buraqueira chega ao centro, né? E é preciso que a administração tenha uma atenção especial para esse caso também, né? Aqui no centro da cidade. Ok, Clarice, outra notícia interessante postada pelo portal JP News. Estação da Cultura apresenta exposição sobre a cultura negra. Houve uma movimentação em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que foi celebrado no dia 20, mas não fica por aí as atividades lá da Estação da Cultura. Temos uma exposição bem bacana por lá, né? Adriano, a nova diretora do Museu de Artes de Montenegro, a Maria Isabel, ela propôs uma discussão um pouco mais ampla sobre o tema, né? Sobre o negro, né, sobre a cultura negra. Então essas discussões já começaram há mais ou menos uns 2 meses, e agora no último domingo, inclusive, teve uma mesa de debate sobre o assunto, né? Foram levados materiais, foram propostas reflexões, então foi feita também uma oficina de bonecas negras, e uma série de pessoas participou então desse debate, dessa proposta lá no Museu de Artes. E agora, então, esta semana, ontem foi o Dia Nacional da Consciência Negra, ontem nós tivemos acesso a uma mini exposição que foi montada lá, onde também são encontrados documentos, fotografias, artesanatos, né, tudo que remete à cultura negra, né, à cultura afrodescendente. Então, o pessoal que quiser conferir, quiser fazer questionamentos, também tem essa possibilidade. Existem algumas fichas lá
que as pessoas podem deixar suas perguntas, né, que posteriormente tentarão ser respondidas pelo pessoal que está envolvido nesse grupo de discussões. A Isabel destacou que, por se tratar dessa época do ano, de final de ano, as proximidades com o Natal, às vezes o tema não tem a amplitude que seria necessário que tivesse. Então ela quer levar além essa discussão. O ano que vem ela quer continuar promovendo esses encontros, e uma coisa bem interessante também que ela falou é que no ano que vem, no dia 13 de maio, vai acontecer uma caminhada das mulheres negras, uma caminhada nacional, e que Montenegro vai estar participando. Montenegro também vai organizar sua caminhada com as mulheres negras e apoiando então essa causa, né? É bastante interessante esse trabalho que a Isabel está começando a fazer com o fomento, né, da cultura negra aqui no município. Que legal, 11h43 para quem ouve a gente ao vivo. Ontem teve sessão da Câmara de Vereadores de Montenegro. JPTV, mais uma vez, como acontece todas as quintas-feiras, transmitiu ao vivo. Tivemos uma homenagem ontem a uma escola. Também a Clarice esteve presente lá. O que mais te chamou a atenção, além dessa homenagem na escola, na sessão de ontem? Nós tivemos na sessão passada, né, uma série de agradecimentos e elogios ao vereador que se despedia na época, o Facchini, né? E ontem, o que mais te chamou a atenção na sessão de ontem, Clarice? Pois é, Adriano, ontem então foram 2 sessões, como tu colocou, né? Foi uma sessão comemorativa em homenagem aos 60 anos da Escola de Campo do Meio, que a partir de agora também vai receber uma nova nomenclatura, né? Homenageando uma antiga professora da instituição. E essa sessão contou com um grande número de pessoas, né? O pessoal ali de Campo do Meio veio prestigiar. Essa foi uma proposição do vereador Renato Kranz, né, que a gente sabe que tem uma forte ligação com a educação, ele que é professor, então propôs essa homenagem. E posteriormente, então, a gente teve a votação de alguns requerimentos e também de uma sugestão que é de tornar o delegado Paim, né, Edilson Paim, cidadão montenegrino. Ele que é de Santa Maria e que agora então teve aprovado esse projeto, onde ele vai receber as honras como cidadão montenegrino. Ele que tem trabalhado aí em prol da segurança no município, ajudou a trazer para cá a secretaria ADPPA, que está sendo instalada lá na Timbaúva, né, vai ser um grande centro de segurança pública aqui no município. E a sessão foi tranquila, de modo geral foi bem tranquila, não houve discussões, poucos vereadores fizeram uso da tribuna também, não teve aquela movimentação que a gente está acostumado a presenciar lá, né? Foi uma sessão bem tranquila. Ok, Clarice, agora a hora do esporte aqui, né? O segmento de esportes do nosso estúdio aberto. Tivemos um jogo ontem, jogo do Grêmio, né? O Grêmio vencia por 2-1 e acabou, vencia por 1-0, acabou perdendo por 2-1, né? Também temos as notícias do Jornal Progresso. Dupla de Montenegro é campeã durante 34º Jogos Comerciais do Sesc, a rodada do Grêmio Gaúcho Cantegril Clube. Juventude, Gaúcho e Guarani já estão nas finais da de Parecis Novo. Pé da Vó, Guarani e Despique são campeões nos pênaltis lá no futsal de Parecis Novo. São algumas das notícias de esporte aqui do nosso estúdio aberto. Falando em esporte, Adriano, hoje pela manhã eu estive no Sesc conversando com a Camila Crai e com o Matheus Araújo, que estão trabalhando na organização de um grande evento que vai ter aqui em Montenegro agora no dia 29, a 4ª corrida noturna aqui em Montenegro. A iniciativa acontece em frente à Escola Álvaro de Moraes e também no Complexo da Estação da Cultura. Vai ser uma atividade bem interessante, porque a partir das 5 horas já vão ter atrações ali, vai ter brinquedo para as crianças, cama elástica, vai ser organizado um ambiente bem interessante. E mais para o finalzinho da tarde, então tem a Corrida Kids, que os pais vão poder acompanhar seus filhos. Então é legal porque assim, desde bebezinho, recém-nascido, a corrida vai de 0 a 6 anos, se não me engano. Então vai ter criançada de tudo que é tamanho ali participando, claro que com o acompanhamento dos pais, né? Corrida e caminhada. E posteriormente, às 7h30 da noite, tem a corrida adulta. Por enquanto já estão inscritos mais de 200 participantes. A meta é chegar aos 300, porque no ano passado já foram 290 e poucos. Então, o pessoal já está se preparando. As inscrições já podem ser feitas até a próxima quinta-feira, às 18 horas, no site do Sesc.
E após a corrida, né, ali por volta de 8h30 da noite, 9 horas, o pessoal vai poder conferir o tributo a Tim Maia com a participação do músico Tonho Croco, aquele que era vocalista da banda Ultraman, uma banda de grande sucesso aqui em todo o estado. Então vai estar aqui em Montenegro trazendo essa atração, o tributo a Tim Maia. Importante lembrar também que essa atividade vai acontecer com qualquer tempo. Segundo a Camila e o Matheus, faça chuva, faça sol, a atividade vai acontecer. A vinda do Tonho Croco ao Montenegro já estava prevista em comemoração ao Dia do Comerciário, mas por uma série de fatores acabou não acontecendo. E agora, então, a população vai ter a oportunidade de conferir esse evento gratuito. Vai ser um sábado de pura diversão, né, aqui em Montenegro. Então, todos estão convidados a participar. Ok, Clarice, olha só, o Jornal Progresso está circulando desde ontem de madrugada, 10 mil exemplares. Hoje é sexta-feira, programa ao vivo pela RPM Rádio, gravado pela JPTV. Manchetes do Jornal Progresso. O Grupo Progresso lança campanha para reduzir o salário de vereadores pela metade. Polícia, empresa de segurança e brigada militar não impedem que bandidos roubem loja e fujam com R$60. Andorinhas. Entidade pede que demolição só reinicie após período de reprodução. Em relação a esse assunto, ainda não tivemos uma posição oficial ainda do Ministério Público, né, Clarice? Ainda não. A última vez que eu entrei em contato, foi informado de que está sendo analisado, né, mas ainda não temos a decisão final sobre esse assunto. Enquanto isso, a obra segue parada. Certo. Plantão noturno da saúde deve reduzir o movimento na emergência do Hospital Montenegro. Essa matéria faz referência à Secretaria Municipal da Saúde, que agora implantou desde a última terça-feira um plantão das 18 ou das 6 da tarde até a meia-noite. E a informação que chegou ontem é que no primeiro dia, na terça-feira, foram atendidas 16 pessoas nesse plantão das 6 da tarde à meia-noite. São 16 pessoas que normalmente viriam até a emergência do Hospital Montenegro, né? Ou ficariam em casa se sentindo mal, né, passando mal. Que bom que realmente a gente sabe que há essa necessidade de um plantão naquele local, né? É um bairro mais afastado e também pode atingir bairros como o Aeroclube, Germano Henck, né? Que ficam mais longe ainda do centro. Então, esse atendimento na Secretaria de Saúde facilita bastante para os moradores daquela região e também para os do centro. Por quê? Porque com isso diminui a fila do Hospital Montenegro, né? Então as pessoas que ficariam esperando para ser atendido após essas pessoas vindo do outro lado da cidade, agora tem a possibilidade de ter um atendimento mais ágil, né? E isso foi só o começo. A gente vai acompanhar para ver como é que vai ser essa movimentação toda ao longo do mês, né? Para ver como é que vai ser a procura. Mas realmente é uma demanda necessária e que foi aguardada por muito tempo, né? E que, segundo o prefeito, ainda existe a intenção de se ampliar esse plantão. Porque inicialmente se falou em plantão 24 horas, mas da forma como está, então não é 24 horas, né? Até a meia-noite. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Quando é que teremos o plantão em tempo integral. Interessante que o prefeito Paulo Azevedo está se referindo ao plantão, que é o plantão até às 24 horas, né? É parecido com 24 horas de atendimento. Mas é até a meia-noite. Os atendimentos na Secretaria da Saúde iniciam às 7 da manhã, com as consultas normais, né? Consultas que são agendadas previamente. Em casos excepcionais, eles fornecem a ficha para algum cidadão. E esse atendimento segue, então, até por volta das 18 horas, né, quando começa o plantão, que conta com 2 médicos e uma equipe multidisciplinar que estão lá para auxiliar. Claro que casos mais graves são encaminhados para o Hospital Montenegro, mas os casos que a gente presenciou na terça-feira, né, que a gente, aliás, ficou sabendo, não foram tão graves assim, que tivessem a necessidade de vir para o centro da cidade. Tá certo, Clarice, a página 14 que nós temos aqui, que é uma página que é dedicada especialmente ao Rio Caí, né, que é o Rio Caí é nosso, está informando que o Comitê Caí informa que a próxima reunião extraordinária será realizada no dia 9 de dezembro, às 9h30 da manhã, na Câmara de Vereadores de Canela, né? O comitê lembra que nessa reunião será apresentado o detalhamento dos planos de ação, ficha técnica, além da aprovação da ata de reunião do dia 4. Mais uma reunião, portanto, do Comitê CAI, né? Exatamente, o comitê que trabalha, né, na função de garantir a qualidade e também a quantidade de água, né? Aqui
para a região, sempre trabalhando no consumo consciente, né, das águas do Rio Caíba. Tá certo, Clarice, a gente segue aqui com mais informações. Essa aí pede desocupação do prédio e Montenegro poderá ficar sem cinema. Está na matéria, a página 7 do Jornal Progresso, essa matéria. E lembrando mais uma vez que, segundo o diretor do cinema, né, o Luiz Carlos Maurente, a informação é que a ACI pediu para que o cinema seja evacuado, que não haja mais a exibição de sessões em função da arrumação que será feita. E ele tentou alguns locais alternativos e não conseguiu, e Montenegro poderá ficar sem cinema mesmo. Né? Pelo menos por um tempo determinado, né? Porque essa desocupação é para fins de reforma e, segundo o próprio Luiz, essa reforma da parte do cinema começaria no mês de janeiro. Então a luta dele é para que o cinema não feche agora, né? Para que permaneça aberto pelo menos até janeiro, quando começam as obras. Eu conversei também com o vice-presidente da ACI e ele me disse que faltou um pouco de diálogo entre a entidade e o Luiz, porque, segundo ele, é possível se chegar a um consenso, né, vendo qual seria a melhor data para que o cinema fosse fechado, né. Só que ele destaca também que a solicitação dessa reforma partiu do próprio Luiz e também do Corpo de Bombeiros, né, que esteve no local e comprovou o risco que representa para o público, né, o telhado, que apresenta vários problemas, né. Então essa é uma discussão que segue ainda entre a direção da ACI e o atual locatário do cinema, né. Por enquanto as exibições seguem, né, a gente não teve notícia do cancelamento, ele que disse que tinha um prazo até quarta-feira, mas nós estamos na sexta e por enquanto as exibições ainda seguem. Na próxima semana, então, a gente traz mais novidades do que aconteceu, né, o que está acontecendo, se o cinema vai fechar agora ou se vai fechar só lá em janeiro. A última informação que a gente tem é que há uma data para se reavaliar o assunto, que é 11 de dezembro. O Luiz Carlos informou para a gente, na entrevista na Beira do Rio que fizemos com ele, que o dia 11 de dezembro será uma data onde será feita uma nova reunião com a ACI e será decidido, né, a partir de que dia não haverá mais sessões, pelo menos provisoriamente. Olha aqui, Clarice, uma notícia interessante na página 6 do Jornal Progresso, vem lá de Bom Princípio, né? Decoração de Natal aproveitará material de outras edições. É o mesmo que está acontecendo em Montenegro. O pessoal está reaproveitando o material. E na maioria das cidades, né? Porque são artigos que demandam tempo e bastante material, né? Então sempre se faz esse reaproveitamento, né? Mas esse ano Montenegro ganha também novos adereços, né? E é interessante a forma como alguns materiais são reaproveitados. Me chama a atenção os bonecos de neve que a gente viu o ano passado e que na Páscoa foram coelhinhos da Páscoa e, e agora viraram gnomos. É um grande reaproveitamento, né? Então a gente vai conferir isso tudo. Esse ano também voltam as botas, né, do Papai Noel, confeccionadas com garrafa PET, o trenó. O trenó, diga-se de passagem, ficou bastante interessante, bastante bonito, né? Ele é um trenó de ferro, mas também revestido com garrafas PET. Então o pessoal tirou foto, sentou no trenó, foi bastante interessante. E está previsto ainda a confecção de uma árvore, dessa vez com garrafas em vidro, garrafas que foram doadas para a Comissão do Natal Iluminado por uma escola aqui do município. Então eles estão em pleno processo de montagem dessa árvore. Todo o material deve chegar às ruas dia 28, 29 agora, quando ocorre também o lançamento oficial, né, do Natal Iluminado aqui de Montenegro. Terá algumas novidades nesse ano, né, na Estação da Cultura, né? Exato, esse ano vai ter a Estação dos Pinheiros. É um convite para que a comunidade se integre, né, a essas ações. É solicitado que as pessoas façam os seus próprios pinheiros com material alternativo, também material reciclado, mas um material que possa pegar sol e chuva, né, que não vá se decompor a presença da chuva. Então esses pinheiros devem ter de 1,5 m a 1,90 m e devem ser levados ali na Estação da Cultura, onde vai ser montada uma exposição com eles. Não pode ter iluminação. A iluminação vai ser feita lá pelo próprio pessoal da comissão organizadora. E além disso, né, outra novidade esse ano são as famílias de Noel.
Foram bonecos feitos em troncos de árvores, né? E esses troncos vão ser colocados, então, em diversos pontos da cidade. Ok, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Clarice. Um bom final de semana, até a próxima semana. Até mais, pessoal.